Olá, bom dia a todos, a todas. Quero então cumprimentar todos os professores e professoras que estão aqui nos assistindo. Me confirmem aí no chat se está tudo certo, se vocês estão ouvindo, se a gente está já iniciando aí a nossa live desse momento, nosso webinar desse momento. Então, assim, a primeira coisa que eu quero, né, é cumprimentar, dar as boas-vindas a todos vocês que escolheram, né, em participar dessa temática para nos ouvir. Lembrar que nós temos uma página de momento cultural lá na nossa programação, que está bem bacana, está reunindo vários nomes, né, de eventos e de projetos que estão acontecendo nas nossas escolas. Então, reservem um momentinho hoje da nossa programação intensa que nós temos durante o dia para ir lá contemplar, ir lá prestigiar os projetos dos nossos colegas das nossas escolas. E bem, como que vai ser a dinâmica da nossa transmissão? Nós temos hoje duas palestrantes que eu vou apresentar daqui a pouquinho, e eu vou ficar responsável, então, por acompanhar vocês no chat. Então, manifestem as suas dúvidas, as suas perguntas no chat. Depois que as duas palestrantes finalizarem as falas, eu volto e aí eu vou fazer a leitura de 3 perguntas assim que mais apareceram, que mais foram contempladas ali no chat para as nossas palestrantes. Então, vou ficar bem atenta ao chat e contemplar as perguntas de vocês. Então, vamos lá, eu vou inserir as nossas palestrantes para vocês, para apresentá-las. Então, nós temos aqui a presença da Calita da Silva Chaves, que é especialista em Direitos Humanos pela FURG, pedagoga em Educação Infantil pela PUC, tem extensão em Educação Infantil pela URGS e é professora da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, atualmente coordenadora pedagógica de uma escola de educação infantil da nossa rede municipal. E nós temos também a professora Renata Sperhack, que é doutora em Educação pela URGS, é docente na Faculdade de Educação pela URGS, coordenadora adjunta do programa Quem Quer Brincar, também da Faculdade de Educação da URGS, e atua principalmente nos seguintes temas: alfabetização, letramento, avaliações em larga escala e estudos Foucaultianos. Então, agora eu vou passar a fala para a Calita, que vai iniciar, e depois a Renata, então, retorna para o nosso evento. Calita, seja bem-vinda e agradeço de antemão por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, bom dia para todo mundo que está aí fazendo esse momento de troca com a gente, que escolheu falar sobre alfabetização e letramento. Agradecer aqui a parceria da Gisele e da Renata, e pensar que a gente vai ter um momento bem legal, né, para conversar sobre o letramento e a avaliação na educação infantil, e essas conexões, desconexões, né, conexões que precisam ser feitas com o ensino fundamental. Então, pode passar, Gi. Bom, para a gente iniciar a nossa conversa, né, para início de conversa, é importante que a gente fale um pouquinho sobre conexão. E qual conexão? Talvez a conexão mais básica de todas, quando a gente pensa em ensino, né, é a conexão do professor com essa criança. Então, o que o professor conhece das suas crianças, o que o professor conhece da sua faixa etária, o que o professor conhece da teoria, o que o professor conhece da conexão com a legislação, né, e de que forma o professor se afeta com os momentos que ele vai ter com essa criança, né? Então, seria como se a gente pudesse pensar em misturar água com azeite, né? É uma mistura que não dá certo, né? É uma mistura que não acontece, mas nesse caso a gente pensar em uma mistura de água com tinta, né? Muita tinta colorida, que quando a gente mexe, a mistura vai acontecendo. Então, essa conexão sensível, esse olhar sensível, como mostra a imagem, esse cuidado, né? Saber que criança é essa, e aí a gente pensar, então, como que a gente pode proporcionar uma série de experiências e descobertas com essa criança e com essa faixa etária que a gente está trabalhando. Começar a falar de conexões, para então a gente começar a falar sobre o nosso tema. Pode passar, Gi.
Então, assim, um início da nossa conversa também é pensar sobre a linguagem enquanto direito, né? Isso é algo muito básico e algo muito inicial para a gente pensar. Que dentre os bens culturais que as crianças têm direito a ter acesso está a linguagem verbal, que inclui a linguagem oral e a linguagem escrita. De que forma que isso vai acontecer na educação infantil, com crianças tão pequenas, né? Através das interações e das brincadeiras, que são eixos estruturantes da base. Então, assim, sabendo que a linguagem é um direito, a gente precisa saber que ela vai, sim, acontecer, ela precisa acontecer através das interações e das brincadeiras. Lembrando que a gente está pensando em crianças em idade de educação infantil, em crianças bem pequenininhas. E é importante a gente pensar que a gente também já foi essa criança. Então, pequenininhos, né? Como que a gente aprendia? Não era interagindo com os nossos amigos, não era brincando, né? E interagindo com familiares, com os nossos primos, com os vizinhos. Assim são as nossas crianças. Então, é importante a gente pensar um pouco em como era a nossa infância, né? Se conectar com essas infâncias que a gente tem dentro da nossa escola, e aí conseguir, através de um planejamento muito engajado e sensível, pensar então o que a gente vai propor com essas crianças para alcançar o nosso objetivo fim. Pode passar, Gi. Então, um fato, né? E a gente precisa aqui partir de coisas que são muito iniciais, né? Um fato. A gente precisa pensar sobre isso. Que a escola tem, sim, é inquestionável, um papel fundamental na inserção das crianças na cultura escrita desde muito cedo. Quem tem filho bebê, quem trabalha com berçário, vai entender muito bem o que a gente está falando. Mas eles não leem, eles exploram, eles fazem essa leitura de contexto. Então, assim, a alfabetização, ela passa a ser entendido como um processo que começa muito antes do ano que se espera que a criança seja alfabetizada. Então, a gente não precisa esperar que a nossa criança chegue lá no ensino fundamental para ela ser alfabetizada. Até lá, quanto tempo a gente perdeu, né? Já desde o berçário, as portas precisam estar abertas para isso que vai acontecer. E volto a falar, o quanto de conexão o professor precisa ter com essa criança, com essa faixa etária e com a equipe que ele trabalha, para que consiga oferecer os subsídios mais fundamentais e garantir que as crianças tenham esse direito garantido, né? Pode passar, Gi. Então, a gente fala de um início de um longo processo, né? Aquele processo que inicia até antes do berçário, aquele processo que inicia lá na gestação, quando o bebê está ouvindo a mãe, o pai, os familiares, né? Os ruídos. A gente está falando desse processo. Mas a gente também precisa falar desse processo que começa lá no berçário. Lá no berçário, através da comunicação, do toque, do afeto, do olho no olho, da cantiga, da contação de história, daquela pergunta: olha, você veio para a escola hoje, estou muito feliz em te ver aqui. É disso que a gente precisa falar. A gente não precisa falar sobre alfabetização e letramento quando a criança chega no jardim A ou no jardim B. A gente já começa a falar sobre esse processo lá bem cedinho, lá no berçário. E essa imagem fala tudo, né? Fala desse afeto, do gesto, do olhar, das sonoridades, né? Que vão se transformar em sons, que vão se transformar em sentidos e que vão se transformar em palavras já no final do berçário 1. Pode passar, Gi. Na educação infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que devem transparecer. Então, nunca pensar apenas no que me interessa. E aí eu volto lá nas conexões,
nesse olhar sensível, nesse professor que se deixa afetar, o que as minhas crianças gostam, o que elas demonstram que elas têm interesse de aprender, que assunto que elas querem falar, o que elas estão trazendo de curiosidade. É a partir daí que a nossa criança vai aprender. E a partir daí que a gente precisa pensar em propostas pedagógicas intencionais. A gente não pode partir de propostas aleatórias. Então, o professor, além de se conectar, ele precisa saber o que diz a legislação e o que é o papel dele. Lá com os bebês, com as crianças bem pequenas e com as crianças pequenas. O que esse professor quer? O que essa faixa etária precisa? O que essa faixa etária está pedindo? À medida que o professor aproveita essas curiosidades que as crianças deixam transparecer, é garantia de sucesso, né? É inevitável que as coisas na educação infantil vão acontecer de uma forma muito mais sutil, suave, agradável, desculpa. Pode passar, Gi. Então, falando de interesses, né? Eu trouxe aqui imagens de uma turma de berçário 2, né? Então, puxa, berçário 2, a gente vai falar sobre letramento e alfabetização, mas será que não é um pouco cedo demais, né? Como assim? A gente vai falar muito aqui sobre a sensibilidade e a intencionalidade pedagógica, né? Sobre o professor ficar atento ao que as crianças estão trazendo de novidade. Então, assim, qual é a história, né, dessas imagens? Essa turma é uma turma de berçário 2, e eles falavam muito sobre o cocó, a galinha, o cocó. Uma criança criava galinhas em casa, então sempre trazia todas aquelas curiosidades sobre as galinhas da sua casa. E a partir daí eu notei que virou um assunto de grupo, né? Era a galinha, e o cocó, e o ovo. E passamos, então, a fazer contação de histórias, uma série de livros interessantes que eles gostavam, que falavam sobre a temática, até que chegamos no livro do ovo. Para quem não conhece, é um livro delicioso de trabalhar com as crianças bem pequenininhas, né? O livro do Ivan Zig, as ilustrações do Marcelo, editora Nova Fronteira. Depois de muita exploração desse livro, eu percebi que as crianças começavam a contar história. Então, eles deixaram de me pedir a contação de histórias diária, e eles passaram a contar essa história para todo mundo que chegava na sala. Então, o que acontece? Eles já recebiam as pessoas na sala que vinham nos trazer o lanche, ou que vinham higienizar a nossa sala, ou que vinham trazer o recado, e eles já pegavam o livro e começavam. O cocó, o ovo, sumiu. Cadê? Isso é alfabetização e letramento na educação infantil. É observar o que as crianças querem, o que elas desejam e oferecer situações diversas em que isso pode acontecer. Né? É estar atento a isso e pensar de que forma eu posso trazer isso para as minhas crianças. Se eu fechar o olho nesse momento, eu não estou garantindo esse direito que eles têm. Então, olha quanta responsabilidade esse trabalho já logo no berçário. Ali na parede, a gente fez um xerox colorido do livro, então eles contavam essa história, né? O professor estava em segundo plano. Em primeiro plano estavam essas crianças protagonistas que tinham muito a contribuir através da linguagem oral, né? E de toda a sua bagagem de curiosidade e já conhecimento, com esses momentos que a gente vinha proporcionando. Então, assim, a gente está falando aqui de sensibilidade do professor, né, em observar o que as crianças estão trazendo e transformar isso em muita intencionalidade pedagógica. Isso requer muita pesquisa, isso requer muita sensibilidade, como eu falei, e eu vou falar isso aqui muitas vezes, né, e isso fala em afetar-se. É preciso estar atento e é preciso pesquisar muito. Bom, então o que mais eu posso oferecer?
em relação a letramento e alfabetização aqui para essas crianças tão pequenas? Pode passar, Gi. Então, a gente vai falar sobre muitas possibilidades, né? E a ideia é que a gente possa ver que, sim, na educação infantil, muita coisa pode acontecer e precisa acontecer. Então, assim, o que a gente tem aí na imagem? Né? A gente tem bebês explorando livros sobre as suas próprias trajetórias. Cada criança no berçário ganhou um livro e ajudou a preparar um livro que falava sobre as suas próprias trajetórias. Então, ali tinham imagens e pequenos textos, frases, né, de como foi a adaptação deles, e foto da adaptação, da família lá dentro da escola, da primeira alimentação, dos amigos que já tinham na turma de berçário 1, tá, gente? Aqui a gente tá falando de berçário 1. Então, assim, livro de papelão, com muita imagem, pequenos textos, mas que falava da vida das crianças. Olha que significado, né? Esse livro, ele acompanhou as crianças durante a trajetória delas na educação infantil. Então, era o seu próprio livro, seu livro individual que falava das suas vivências, né? E coisas carregadas de significado. Acontecia muito também de pessoas entrarem nessa sala e as crianças irem correndo, né? E mostrar o meu livro, né? Então, assim, é possível, mas precisa de conexão, precisa de sensibilidade. Pode passar, Gi. Outras possibilidades, né? A exploração de diversos portadores de leitura e escrita. Então, aqui eu quero fazer uma relação àquela imagem que está ali abaixo, né? Principalmente. As crianças estão ali explorando o portfólio delas, né? Então, são portfólios que elas confeccionam junto com seus colegas, junto com seus professores, junto com outros professores da escola, e é um objeto que conta a trajetória delas também, tem o grafismo delas, tem as marcas de cada um, e tem um momento de poder explorar. O que é meu? Olha o que eu fiz, olha o que tu fizeste, olha que bacana isso. E olha, gente, quanta letra, quanta palavra tem ali. E não é difícil, nesses momentos de exploração do portfólio, a gente enxergar os próprios bebês passando o dedinho em cima da frase, como se eles estivessem lendo. Sim, porque eles estão lendo. E eles estão lendo algo que é muito significativo para eles. Né? Então, assim, esse significado, ele precisa começar lá na pequena infância. E ele precisa ser garantido até o ensino fundamental. E é isso que a gente precisa conversar bastante. Qual é o papel de cada um aqui, nesse momento, quando a gente vai falar de letramento, de alfabetização e letramento? Pode passar, Gi. Outras possibilidades, né? As explorações a partir do nome é algo que lá no jardim eles amam de paixão, né? Olha que bacana, assim, poder descobrir como que eu escrevo o meu nome, quais são as letras do meu nome, né? Poder nomear as coisas que eu fiz. E daqui a pouco descobrir que o meu coleguinha tem letra que também é do meu nome. Então, aquela letra não é só minha, aquela letra está no mundo. E ela é de uma série de outras palavras, né? Não é difícil da gente ver as crianças nessa faixa etária, né, de jardim A e jardim B, andando pelos espaços da escola e observando o mundo letrado à sua volta e dizendo, opa, mas essa é a letra do meu nome, olha, essa aqui tem a letra, que está na letra do nome da prof. Não, mas essa é a letra do nome do colega, mas também está no meu nome. Isso, gente, é alfabetização na educação infantil. Não tem folha para passar em cima, não tem riscos prontos onde eu preciso copiar, não tem um traçado onde eu preciso seguir as linhas. Tem significado, tem prazer, tem desejo, tem brincadeira e tem interação. E mais tarde, a brincadeira de montar o seu nome, né? Então, assim, cada faixa etária requer opções de descoberta, situações de descoberta, e é papel do professor, é papel da escola infantil
oferecer vivências diversificadas para que a criança tenha isso a partir da escrita. Esse é o nosso papel. Pode passar, Gi. Outras possibilidades, né? No canto aqui da esquerda, a gente tem crianças brincando em contextos de brincadeira. Então, ali em cima, crianças do maternal 2, brincando de supermercado, né? Uma tira os seus produtos do carrinho, suas frutas, seus legumes, enquanto a outra está no computador, digitando, né? Essas compras que estão sendo alcançadas pela sua cliente. Então, assim, um teclado, né? Onde as crianças podem estar em contato com os portadores, né? De escrita. E na foto ao lado, as crianças brincando num contexto de veterinário, e se vocês puderem ver, bem no cantinho da imagem, uma das crianças escrevendo a receita médica. Então, isso a gente está falando de maternal 1, crianças bem pequenas, né? Escrevendo uma receita da medicação que foi prescrita para o animalzinho que ele está atendendo. Observem que ali em cima da mesa tem caixinhas de remédio, né? Então, como é importante a gente oferecer esses materiais reais para que a criança tenha acesso, né? E para que a criança possa ver que a leitura está no mundo. A leitura, ela é do mundo, né? E que isso faz parte do nosso dia a dia. Então, a leitura se torna algo social. E isso é perceptível lá na educação infantil. Ali no meio, uma criança de berçário, né? Fazendo seus rabiscos na areia. Enquanto lá no outro canto da direita, a gente tem crianças de jardim brincando com água, pincel e água no basalto e deixando suas marcas. Nesse caso, escrevendo seu nome de forma espontânea, né? Alguns escrevendo o nome corretamente, outros em processo. Então, assim, são capazes. E é essa criança que a gente precisa entregar em uma transição para o ensino fundamental. Pode passar. Entre outras possibilidades, né? E a gente tem muitas possibilidades. E essas possibilidades a gente encontra em diversos lugares. O que a gente precisa é, novamente, estar conectado e estar sensível ao que essa faixa etária precisa, ao que essa faixa etária procura, né? Muita criatividade, muita troca entre professores, muita troca entre escolas, muita troca com as pesquisas. Então, assim, pensar sempre no professor como um escriba, desde lá do berçário, né? A escrita de textos coletivos, de listas, de relatório, de coleção, de álbuns, portfólios, entrevistas, bilhetes. Vem aqui, a prof vai escrever um bilhete na tua agenda. A gente vai contar que hoje o teu dia foi muito legal e hoje tu nem chorou no teu dia de adaptação. Olha que legal, né? Por que não escrever e não deixar a criança ver essa escrita, tornar essa escrita parte do dia a dia dessa nossa criança pequena? A exploração dos encartes, dos rótulos, dos jornais, das revistas, das boas, das embalagens. As vivências de diferentes narrativas, as histórias, os contos, as lendas, as fábulas, as biografias, os relatos, as poesias, as parlendas, as adivinhas, as cantigas, os poemas e até aquele livro da leitura pessoal que a prof tem dentro da bolsa. Por que não mostrar e dizer, viu, a prof também lê. A prof gosta de ler essa leitura, né? O meu livro é grande, o meu livro não tem tanta imagem. Olha como é que é o meu livro, né? As investigações e as pesquisas usando a internet, os livros, usando as pessoas da comunidade, usando as pessoas da escola. Manuseio e leitura de livros de literatura infantil e outros livros, né? Todo mundo sabe o quanto as crianças amam outros livros, e não só os seus livros de literatura infantil. Jogo de bingo. Não tem criança em idade de jardim que não ama bingo.
Ou criança em idade de maternal, que já começa a fazer os bingos de imagem. Olha quanta oralidade, quanta coisa por trás disso. As placas com o nome dos espaços da escola, né? A placa do extintor, eu tenho muitas vivências pessoais com a placa do extintor, e a criança que lê lá o E do extintor e diz, mas a letra do meu nome está aqui, nessa palavra, prof, o que está escrito aqui? Né? Então, saber que a sua letra está no mundo. E o letramento nos espaços de brincadeira, isso é algo muito importante. Né? O professor muitas vezes se preocupa em trazer um espaço de brincadeira cheio de objetos. Mas e as letras? Aonde que as letras estão nesses espaços de brincadeira? Tem um mercado, eu preciso ter encarte, eu preciso ter uma placa com o nome do mercado, eu preciso ter as placas de promoção do dia, né? Eu tenho um consultório médico, eu preciso ter a revista na sala de recepção, eu preciso ter o meu bloquinho de recomendações, eu posso ter as caixinhas de remédio para alcançar para o meu paciente, né? Isso, gente, muito, muito carregado de significado e contextualização, independente da proposta que seja. Pode passar, Gi. Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita que se revelam inicialmente em rabiscos, e garatujas, e à medida que vão conhecendo as letras, em escritas espontâneas. Então, ali a gente tem um bebê na janela escrevendo, né? Uma outra criança de maternal também fazendo a sua lista de compras do mercado. E ali embaixo, uma imagem que eu amo, porque se vocês perceberem, é Calita Chaves que está escrito ali. E ela aconteceu em uma reunião virtual, né, do nosso grupo de educadores da escola. E enquanto a mãe estava na reunião, a mãe, nossa colega, né, a professora, enquanto ela estava na reunião, a filha dela copiava do lado, né, numa folha, o nome que aparecia na tela. Então, isso é uma escrita espontânea, né? E a gente precisa prever que essas coisas aconteçam e incentivar que elas aconteçam. Pode passar, Gi. Já diria Paulo Freire, né? E impossível a gente falar sobre alfabetização e letramento e não fazer uma homenagem a ele, né? A leitura, toda leitura da palavra pressupõe uma leitura anterior do mundo. E toda leitura da palavra implica a volta sobre a leitura do mundo. O que o Miguel está fazendo ali, ó, um joinha junto com a mãe dele, é uma leitura de mundo. Ele já sabe o que isso significa. E ele estava nessa imagem lá no berçário 1, junto com a mãe dele, né, explorando o portfólio dele. Pode passar, Gi. E aqui, gente, muita atenção. Fake e fato. É fake, totalmente fake, dizer que é obrigatório que a alfabetização se dê na educação infantil. Não. A educação infantil não tem esse papel. Não é papel da educação infantil alfabetizar, mas é fato. É papel da educação infantil ofertar situações que contribuam para a alfabetização na perspectiva do letramento, sem deixar de considerar as necessidades e os interesses do grupo. Pode passar, Gi. Em contexto pandêmico, né? O que é possível? Bom, e aí as crianças não estão na escola, estamos afastados fisicamente, o que a gente faz? A gente faz tudo que a nossa criatividade permitir, desde que tenha significado, desde que tenha sensibilidade, né? Então, aqui eu trouxe algumas imagens que foram bem significativas, né? No nosso contexto pandêmico lá na escola. O Isaac, de 3 anos, e o irmão, que assistiram um vídeo postado por uma professora, o vídeo era ensinando a fazer massinha caseira, e ele, em casa, com a mãe e com o mano, fizeram massinha caseira. Olha quantos rótulos, quantas quantidades, quantas conversas tiveram para chegar até esse produto final que foi a massinha, né? Chamada de vídeo para brincar, conversar e aliviar a saudade. E os cookies da amizade, né? Então, esses cookies foram feitos pelos professores na escola e junto com a receita escrita, né? Esses cookies foram levados até a casa das crianças. Então, assim, além de aliviarem a saudade e serem acarinhados, né, com uma lembrancinha gostosa,
as crianças também tiveram a oportunidade de ler a receita junto com as famílias e reproduzirem essa receita em casa. Então, é possível mesmo à distância, desde que seja significativo, desde que seja prazeroso e desde que não fira nenhum direito das nossas crianças. Pode passar, Gi. Pensando agora, né, nessa nossa conexão com o ensino fundamental, uma conexão, uma continuidade que precisa ter. Eu trago aqui o artigo 11 da Resolução 05 de 2009, né, que na transição para o ensino fundamental, a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos. Né? Então, gente, é preciso, sim, que a etapa da educação infantil converse com a etapa do ensino fundamental e vice-versa, e que possa existir entre as duas uma continuidade. A educação infantil tem um papel a assumir, o ensino fundamental tem um papel a assumir, e essas etapas precisam se conversar. Do contrário, se torna muito difícil a gente conseguir fazer um processo tranquilo e significativo com as nossas crianças. A Renata vai dar continuidade a essa conversa e eu espero que a gente possa, né, que vocês possam ter aproveitado comigo esse momento tão bacana aqui de conversar sobre tudo que é possível na etapa da educação infantil. Né, Renata? Sim, vamos então dar continuidade à conversa iniciada pela Calita aqui nesse momento. Antes de continuar, eu gostaria de agradecer a SMED pelo convite para estar aqui com vocês hoje e dizer que eu estou muito feliz de ver várias ex-alunas, ex-colegas da rede, que eu também fui professora da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre durante um tempo. Então, ver vocês aí já me dá um friozinho na barriga para vir aqui falar com vocês, mas espero que a gente possa conversar bastante nesse momento. Me sinto muito honrada de estar aqui participando dessa conversa a respeito desses temas que para mim são muito caros, são muito queridos, tanto na minha vida profissional quanto numa perspectiva, assim, política, digamos, né? Assim como a Calita salientou antes, eu acredito que é direito das crianças aprenderem a ler e escrever, a se tornarem leitores e produtores de texto, autônomos, né, para poder viver na nossa sociedade, fazendo uso dessas habilidades de modo proficiente, né, que elas consigam utilizar isso sem problemas na sua vida. Né? Então, acredito que essa é uma postura política dos professores e que, para que isso aconteça, precisa haver responsabilidade no ensino e a garantia dessa continuidade e progressão em relação aos conhecimentos já iniciados, né, na educação infantil. Gito, pode passar, por favor, o próximo slide. Então, para fazer esse link, né, e tentar garantir, digamos assim, ainda que em alguma medida, essa continuidade, essa progressão da discussão iniciada pela Calita, eu quero dizer que tudo que a Calita falou segue sendo verdade no ensino fundamental. Né? Então, segue necessitando de uma conexão com as crianças das turmas, né, com os nossos alunos, segue necessitando que as práticas escolares de leitura e de escrita tenham significado para as crianças, segue sendo necessário a dimensão lúdica e a dimensão da brincadeira com as crianças, não só no primeiro ano, mas também no segundo, também no terceiro, elas não deixam de ser crianças por mudarem de ano ou por mudarem de etapa. Né? Então, esses elementos, eles permanecem, né? E em alguma medida, isso começa a garantir essa continuidade, né? Entre o que foi experienciado pelas crianças na educação infantil e o que a gente espera que elas experienciem no ensino fundamental. Só que, além dessa continuidade, além desses elementos que são comuns entre as duas etapas, há, sim, especificidades. Tá? E aí a gente pode entrar um pouco nessa ideia da progressão, tá? O que eu organizei aqui para falar com vocês hoje vai tentar mostrar, assim, alguns elementos para a gente pensar tanto a continuidade quanto a progressão. O que eu considero que é importante para garantir a progressão? Porque
ainda que haja, e a gente espera que haja, continuidade entre as práticas da educação infantil e do ensino fundamental, continuidade entre as práticas do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto ano, ao longo de todo o ensino fundamental, precisa haver também uma progressão. As crianças não podem ver as mesmas coisas todos os anos, né? Elas precisam ampliar o seu repertório de gêneros textuais, elas precisam sistematizar os seus conhecimentos sobre a leitura e escrita, elas precisam experienciar coisas novas também, né? E novas também no sentido do grau de aprofundamento dos conhecimentos delas em relação a esses objetos de conhecimento, tá? Então, as crianças, obviamente, tendo frequentado a educação infantil ou não, elas já ingressam no ensino fundamental com muitos conhecimentos sobre a leitura e escrita, né? A criança não é tábula rasa sobre as habilidades, sobre os usos da leitura e da escrita, elas, em alguma medida, já experienciaram aí isso, nem que seja um pouco na sua família, tá? Mas é sim papel da escola ampliar essas experiências, né? Então, é papel da escola garantir tanto a inserção mais qualificada nas práticas de leitura e escrita, quanto garantir também a apropriação do funcionamento do sistema de escrita. E daí a gente entra diretamente e especificamente nos conteúdos da alfabetização, tá? Então, a ideia é que a gente possa falar disso um pouquinho. Pode passar, por favor, Gi. E só para trazer um dado de uma pesquisa que uma orientanda minha de TCC fez recentemente, a Raquel Moreira, ela investigou essa primeira década de implementação do ensino fundamental de 9 anos, e ela analisou 171 trabalhos de teses, dissertações e artigos produzidos no Brasil inteiro. Ela fez uma revisão bibliográfica desse material, né, para tentar investigar um pouco o que as pesquisas acadêmicas têm dito sobre a transição da educação infantil para o ensino fundamental e a inserção da criança no ensino fundamental. E ela se surpreendeu, né? A gente se surpreendeu ao ver nos trabalhos uma imensa falta de diálogo entre essas duas etapas, e de um modo geral em todo o sistema educacional brasileiro, e uma dicotomia muito forte entre alfabetizar e brincar, como se essas duas coisas não pudessem andar ao mesmo tempo, como se elas não pudessem ser experienciadas pelos sujeitos dentro das instituições escolares de modo conjunto, como se precisasse abdicar da brincadeira para poder alfabetizar, tá? A posição a qual eu sou totalmente contrária, né? Eu acredito que é possível, sim, criar situações de ensino intencionalmente planejadas pela professora numa perspectiva lúdica, tá? E sem que com isso no ensino fundamental se extermine os espaços de brincadeira das crianças na sala de aula, tá? A gente pode sim conciliar essas duas coisas. No entanto, a professora precisa ter muita clareza do que é o processo de alfabetização, de quais são as habilidades requeridas para que uma criança se alfabetize, tá? Para que ela possa fazer essa conversa, esse diálogo de modo qualificado nas suas práticas pedagógicas, tá? Então, para garantir uma progressão e uma continuidade em relação às aprendizagens, em relação ao ensino, é preciso que o professor conheça o processo da aprendizagem da criança, porque esse processo da apropriação do sistema de escrita e da imersão da criança nas práticas de letramento, se a gente quiser chamar assim, ela também é progressiva, né? Ela também se dá ao longo de um processo, né? Então, a Magda Soares, nesse livro, eu sempre gosto de mostrar a capa, porque visual ajuda a gente a lembrar depois, né? Esse livro foi lançado ano passado, o livro Alfa Letrar, em que a Magda Soares, deixa eu conseguir aqui, faz um relato da experiência dela em Lagoa Santa, em Minas Gerais, né? Ela acompanha esse município há mais de 10 anos, tá? E nesse livro, que é excelente, tá? Quem não conhece precisa conhecer, quem é alfabetizador precisa conhecer se não conhece, tá? Ela vai mostrar ali, então, que o processo da criança, ele é contínuo e progressivo, tá? Já que o processo da criança de aprendizagem é contínuo e progressivo, o ensino precisa acompanhar essa continuidade e essa progressão. Porém, não apenas acompanhar, tá? Mas a professora tem a função de conduzir a criança ao longo desse processo.
Portanto, a definição de algumas metas a serem alcançadas em cada ano se faz necessário, né, tanto para o professor poder organizar o seu ensino, quanto para ele saber o que era esperado dessa criança no ano anterior. Né? Então, o professor, e essa organização, ela possibilita um trabalho mais articulado e, em alguma medida, pretende garantir a continuidade e a progressão ao longo dos primeiros anos do ensino fundamental, tá? Então, esse entendimento dessa progressão e dessa continuidade precisa ser compartilhado entre as professoras da escola, tá? Não raro, né, a gente ouve relatos, né, das professoras contando, né, que sim, os meus alunos todos saem alfabetizados do primeiro ano, mas a professora do segundo ano não concorda muito com essa informação, porque há uma diferença entre a concepção, entre o que é entendido como ser um sujeito alfabetizado, né? Então, o estabelecimento dessas metas e o compartilhamento dessas metas entre as professoras tem essa intencionalidade de uma garantia de progressão em continuidade e de um entendimento comum entre o corpo docente da escola para que as práticas sejam adequadas a essa progressão e a essa continuidade. Tá? Pode passar, Gi, por favor? Então, buscando numa tentativa, assim, de auxiliar um pouco as professoras a relembrarem, porque eu sei que vocês todas já sabem isso aqui, né? O que é do âmbito da alfabetização e o que é do âmbito do letramento, tá? Então, dentro do conceito de alfabetização, quais são os conhecimentos que estão postos ali, né? Então, é do âmbito da alfabetização o processo de apropriação da tecnologia da escrita, então, do funcionamento desse sistema que a humanidade criou ao longo de muitos anos, né, para representar a fala na escrita, tá? Uma aprendizagem e um processo que não é natural, diferente da aprendizagem da fala. A aprendizagem da escrita, ela necessita de um ensino intencional e sistemático, duas palavras que quem está anotando tem que anotar, né? Intencionalidade e sistematicidade nas práticas, tá? De alfabetização. É do âmbito da alfabetização também o domínio desse sistema de representação, que é a escrita alfabética ortográfica, que é a forma como o nosso sistema de escrita funciona. Também é do âmbito da alfabetização as habilidades motoras de uso dos instrumentos da escrita, tá? Então, do lápis, da caneta, do pincel, de qualquer instrumento que possa ser utilizado para produzir esses traços, né? As letras ou os rabiscos iniciais que as crianças produzem, tá? Também é do âmbito da alfabetização a aquisição de modos de ler e escrever. Prestem atenção que a Calita já trouxe antes ali, enquanto ela falava da educação infantil, várias práticas experienciadas na educação infantil que são, sim, do âmbito da alfabetização, né? Se a gente considera como sendo alfabetização estes elementos que estão colocados aqui, né? Então, a criança, ao enxergar a professora escrevendo o bilhete na frente dela, né, sobre ela ter estado bem naquele dia na escola, né? E a criança está vendo a professora escrever, ela está aprendendo sobre modos de ler e de escrever, ela está aprendendo sobre isso, né? Que é, sim, do âmbito da alfabetização. A grande diferença, me parece, entre as práticas de alfabetização da educação infantil e do ensino fundamental é a sistematização. No ensino fundamental, precisa sistematizar os conhecimentos, tá? As crianças precisam sistematizar os conhecimentos desde o primeiro ano, tá? É o objetivo do primeiro ano que as crianças se apropriem do funcionamento da escrita alfabética. Em outras palavras, as crianças precisam terminar o primeiro ano lendo e escrevendo palavras, e não só bola, cola e mola, tá? Palavras também com sílabas um pouco mais complexas, tá? O que mais que é do âmbito da alfabetização? A aprendizagem das convenções da escrita para ler e escrever, né? Então, essa relação de qual letra representa qual som, qual posição a letra ocupa na palavra e qual posição ela não pode ocupar na palavra, essas são aprendizagens. Então, as propriedades do sistema de escrita alfabética. E a organização do texto na página também, né? E a manipulação adequada de suportes em que se escreve, né? E nos quais se lê, tá? Então, a folha de papel, o caderno, um cartaz, né? A criança precisa também manipular esses suportes, experienciar isso. Conhecimentos estes que são do âmbito da alfabetização, tá? O que é do âmbito do letramento?
as capacidades de uso da escrita nas práticas sociais e pessoais, a capacidade de ler e escrever para atender diferentes objetivos, porque a gente lê e escreve com funções muito diferentes na nossa vida, tá? As habilidades de interpretar e produzir textos em diferentes gêneros, né? Então, não apenas os textos narrativos e os textos informativos que aparecem muito na escola, mas experienciar leituras e escritas de textos diversos, textos que circulam na vida, que circulam na sociedade, tá? Por mais que a criança possa não ter acesso a estes textos na sua família, tá? Há muito tempo já se diz que a escola é a principal agência de letramento da nossa sociedade. Se as crianças não têm oportunidade nas suas famílias para acessar esses conhecimentos, a escola precisa garantir para essas crianças o acesso a esses conhecimentos, por mais desafiador que isso possa ser ou parecer, tá? O que mais é do âmbito do letramento? A habilidade de se orientar pelas convenções de leitura e usar essas convenções para escrever, né? Então, aprender habilidades as propriedades dos textos através da leitura e mobilizar esse conhecimento na sua produção escrita, tá? Por isso que analisar textos é importante para poder escrever textos. E as atitudes de inserção no mundo da escrita, sabendo utilizar a escrita nas diferentes situações e adequar a escrita a essas diferentes situações. Eu posso sim escrever com abreviações uma mensagem de WhatsApp, mas eu não posso escrever com abreviações num texto que eu vou entregar para minha professora, ou num cartaz que vai ficar no mural da escola, por exemplo, tá? Então, por que a Magda Soares, que do meu ponto de vista é a grande referência na área da alfabetização no Brasil, faz essa separação das habilidades e do que é conhecimento do âmbito da alfabetização e do âmbito do letramento. Ela faz essa separação porque, por serem objetos de conhecimentos diferentes, eles demandam estratégias de ensino diferentes, tá? E essas estratégias de ensino precisam ter uma progressão e uma continuidade ao longo do ensino fundamental. E esse entendimento precisa ser compartilhado entre as professoras da escola para que essa progressão seja, em alguma medida, garantida, tá? Para que não haja divergências ou que as divergências sejam as menores possíveis ou possíveis de serem discutidas, né? Entre os entendimentos das professoras, do corpo docente da escola, tá? Na delimitação do que é cada um desses conceitos e do que é as metas esperadas para um primeiro, para um segundo, para um terceiro, para um quarto ano, tá? Pode passar, Gi, por favor. Então, é preciso... Tá, a gente viu ali a separação, né? Alfabetização, letramento. Agora, é preciso aprender simultaneamente essas duas coisas, tá? As habilidades tanto do que está circunscrito na alfabetização, quanto do que está circunscrito no letramento, tá? Então, é preciso aprender simultaneamente a responder às demandas sociais, letramento, de uso da leitura e da escrita, e, para isso, aprender a tecnologia da escrita, a alfabetização. Então, chegamos à grande ideia, né, de alfabetizar letrando ou alfabetizar no contexto de letramento, né? Então, produzir situações de ensino da tecnologia da escrita que estejam inseridas em práticas sociais de leitura e da escrita. Lembrando que a escola é uma instituição social da nossa sociedade, né? Então, é uma instituição na qual circulam práticas de escrita também, né? Então, existem as práticas de escrita escolares que as crianças precisam aprender a vivenciar, a produzir, a participar, a ler os textos escolares também, mas também os textos que circulam fora da escola, tá? Pode passar, por favor. Então, o que eu comecei a organizar aqui a partir de agora são, assim, algumas ideias, tá? De possibilidades de como garantir a progressão e a continuidade das aprendizagens ao longo do ensino fundamental, especialmente, que é o que me cabe aqui mais nessa fala, tá? Mas lembrando que, sim, precisa haver uma continuidade entre educação infantil e especialmente o primeiro ano do ensino fundamental, mas também a primeira parte, ali, os 5 primeiros anos do ensino fundamental como um todo. Esse diálogo, ele é fundamental, tá? Então, o que seria, assim, uma primeira possibilidade para a gente tentar garantir essa progressão e essa continuidade nas aprendizagens, tá? É a avaliação diagnóstica, tá? Então, a avaliação do que o aluno já sabe, e agora nós estamos em início de ano letivo, né? Essa é a avaliação que precisa ocorrer, né?
Então, o que é um diagnóstico, né? Essa palavra vem da palavra diagnose, que significa conhecimento construído por meio de sinais, manifestações externas, tá? Claro, a gente não consegue acessar, abrir a mente, né, do sujeito para ver o que ele está pensando, como é que ele está relacionando os conhecimentos sobre a leitura e a escrita. Mas a gente pode criar bons instrumentos de avaliação que permitam visibilizar estes conhecimentos que são internos, né? Então, a gente cria instrumentos de avaliação que manifestem externamente as aprendizagens que são internas do sujeito, tá? Então, por isso, é importante que nós, professores, consigamos criar bons instrumentos de avaliação, tá? Só isso aqui já daria uma fala inteira, então vou dar uma apuradinha, tá? Então, a avaliação diagnóstica, né? Então, um conjunto expressivo da literatura sobre avaliação vai denominar a avaliação diagnóstica essa que é realizada no início de um período, tá? Da escolaridade ou no início de um trabalho com um determinado conteúdo, tá? E ela tem como objetivo auxiliar o delineamento dos pontos de partida do processo de ensino, tá? Então, a avaliação diagnóstica precisa fundamentar, ou melhor, os resultados da avaliação diagnóstica, uma boa interpretação da avaliação diagnóstica realizada. Quem faz essa interpretação? A professora, né? As professoras. Essa interpretação precisa fundamentar as ações didático-metodológicas, os conteúdos que vão ser escolhidos, né, e delimitados para aquele período ali do ano, para aquele ano em específico, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim, e aí assim por diante, tá? Então, a avaliação cumpre esse papel de colocar os pontos de partida a partir dos quais, né, a professora vai organizar o ensino. Por quê? Porque ela já tem as metas, ela já sabe aonde precisa chegar, ela sabe, bom, se o processo de aprendizagem é um contínuo, a criança, ela passa por esse processo, eu preciso conseguir enxergar onde nesse processo essa criança está, para que adequadamente eu consiga conduzir ela ao longo do processo, no restante que falta, tá? Então, por isso que é importante uma boa avaliação diagnóstica, que consiga enxergar esses conhecimentos prévios das crianças, tá? Pode passar, por favor. E daí, tentando, muito humildemente, tá, pessoal, trazer algumas ferramentas para vocês utilizarem tanto no ensino remoto, porque imagino que nas práticas cotidianas de sala de aula, vocês já têm um repertório gigantesco, né, de possibilidades de como fazer essa avaliação, né. Então, um elemento que pode ser utilizado no ensino remoto são essas ferramentas, né, que a gente tem acesso atualmente, o WordWall é uma delas, é possível criar jogos, né, e a partir desses jogos, a resposta das crianças nesses jogos servirem como uma avaliação diagnóstica, por exemplo, tá? Pode passar. E uma outra possibilidade que eu trouxe aqui para vocês, bem mais singela do que a anterior, é o Google Forms, né? Então, se as crianças têm acesso à internet, se elas conseguem, eu sei que isso não é a realidade de muitas crianças, tá? Eu sei disso, mas quando isso for possível, né, vocês podem criar aqui um questionário, as crianças podem escrever, elas podem ler, né, nesse instrumento de avaliação, e aqui, esse exemplo que eu criei aqui é uma adaptação de uma questão da Avaliação Nacional da Alfabetização, que pede a leitura de palavras pelas crianças no final do terceiro ano, tá? Então, só duas sugestões, assim, que podem ser usadas nesse período de ensino remoto. Pode passar. Segundo ponto, né, então, para garantir a continuidade e a progressão das aprendizagens é definir as metas, né? O que é importante? E agora, no ensino remoto, no ensino híbrido, né, ou na volta ao ensino presencial depois de um ano em que as crianças tiveram poucas experiências, né, talvez pouco contato com o conhecimento escolar que era esperado para elas naquele período, né. Então, o que é prioridade? As professoras vão precisar fazer essa delimitação e ela não está pronta, ela precisa ser criada, porque não se viveu isso ainda, né? Estamos vivendo agora. Então, as professoras precisam conseguir criar e delimitar o que é prioridade nesse momento. Eu elenquei aqui alguns elementos que, para mim, do ponto de vista do ingresso, né, dessa criança no ensino fundamental, no início do ensino fundamental, ou então circunscrito ao âmbito mais restrito da alfabetização, o que é prioridade? Conhecimento das letras e do alfabeto é prioridade, né? Então, se a criança ainda não construiu esse conhecimento, as práticas, agora, nesse retorno, precisam auxiliá-la a fazer isso, né?
Habilidades de consciência fonológica são prioritárias. Tem muitos estudos mostrando uma relação de reciprocidade entre habilidades de consciência fonológica e apropriação do sistema de escrita alfabética. Então, preciso avaliar isso e preciso delimitar metas, né, para o desenvolvimento dessas habilidades de consciência fonológica, né, chegando à consciência lá fonêmica, grafofonêmica, a última, a mais difícil, né, isso lá mais para o final do primeiro ano do ensino fundamental. Leitura e escrita de palavras, né, também é uma prioridade no primeiro ano, especialmente. Habilidades de compreensão de texto, de escrita de texto, né, então, aqui, essas prioridades, elas estão, assim, gerais, né? O grupo de professoras de cada ano da escola precisa, eu diria que deve, não apenas precisa, não apenas pode, como deve, fazer essa definição. O que passado o ano de 2020, o que nós aqui nessa escola, sabendo onde ela se localiza, sabendo quem são os alunos que frequentam essa escola, né? Esse conhecimento que apenas os professores têm, apenas quem está vivenciando o cotidiano da escola sabe disso, né? Tendo esse conhecimento, o que é imprescindível que as crianças aprendam em 2021? Aquelas que estão no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, né? Então, essa definição, ela precisa ser feita, e quanto mais compartilhadamente ela for feita, melhor, porque assim a garantia da progressão e da continuidade, ela é mais potente, né? Então, essa conversa entre os professores, ela é fundamental, tá? Pode passar, por favor, Kelita. O que ajuda os professores a fazerem essa definição das metas, né? Muitas coisas. BNCC ajuda, os materiais do PENAI, que apesar de já não serem mais obrigatórios, né, eles podem fundamentar muito ainda as práticas em alfabetização, né? O próprio material disponibilizado pela professora Magda Soares nesse último livro também estabelece um conjunto de metas ali, desde a educação infantil, porque ela tem um trabalho começa com as crianças de 4 anos e vai até as crianças de 8 anos, tá? Então, tem muito material que nos ajuda a fazer essa definição das metas. Mas, além desse material, também há um conhecimento teórico do professor que precisa ser mobilizado, tá? Então, os professores são profissionais do ensino. É eles que conhecem processos de aprendizagem das crianças e processos de ensino. Somos nós, professores, que temos a capacidade de criar situações de aprendizagem ajustadas aos alunos que nós temos, tá? Não são outras pessoas que podem fazer isso, somos nós, professores, tá? Então, isso mostra, né, uma dimensão da nossa profissão, e aqui, do meu ponto de vista, é uma posição política também, né? Nós nos colocarmos como sendo quem detém, entre aspas, este conhecimento, né? Por ter estudado isso, óbvio, tá? Então, além desses documentos que nos ajudam e nos orientam, nós também temos os nossos conhecimentos específicos da profissão, que também nos ajudam a delimitar essas metas, tá? A partir desse delineamento de metas, né? Um professor alfabetizador precisa alfabetizar com método. E aqui eu não estou dizendo que precisa escolher um método de alfabetização. Não é isso, tá? Eu estou dizendo que o professor precisa alfabetizar com método. O que é alfabetizar com método? É organizar o ensino com base em princípios e teorias que fundamentam a aprendizagem da criança e as minhas decisões didático-metodológicas. Tá? Então, é fundamentado teoricamente que eu consigo escolher boas situações de ensino a partir do conhecimento que eu tenho do processo de aprendizagem da criança, tá? Essa imagem que tem ali do livro da Magda Soares de 2016, aquele da capa azul, para quem não conhece, tá aqui ele, tá? Esse quadro mostra ali a conjunção, digamos assim, de algumas teorias que explicam o processo de aprendizagem da alfabetização das crianças, a teoria psicogenética no meio, naqueles retângulos, né, em cima, nas setas, né, onde está falando ali da fonetização, da consciência silábica e da consciência grafofonêmica, né, os estudos da área fonológica, que também nos ajudam a entender o processo de aprendizagem da língua escrita, e conhecimento das letras e relações fonema-grafema, que tem a ver com o objeto de ensino, né, que é o sistema de escrita alfabética. Conhecimento disso tudo nos ajuda a definir metas para aprendizagem ao longo, contínuas, né, com progressão e aprofundamento, e a alfabetizar com método, no sentido de
garantir sistematicidade nas práticas, tá? Frequência, precisa ter frequência para alfabetizar. Não posso fazer a coisa uma vez no ano, né? Não. Então, isso pressupõe um ensino sistemático desde o primeiro ano, desde o início do primeiro ano, tá? Então, isso não quer dizer que ludicidade, que brincadeira, tá de fora. Não, né? Alfabetizar com método, eu também posso alfabetizar com método numa perspectiva lúdica, considerando situações interessantes de aprendizagem, considerando tudo aquilo que a Kalita falou antes do âmbito da educação infantil, segue sendo verdade aqui no ensino fundamental, tá? Pode passar, por favor, senão eu já passei do meu tempo, mas falta bem pouquinho, tá? Então, o último ponto para garantir essa progressão e continuidade nas aprendizagens das crianças, eu considero que ele é talvez o ponto que é o alicerce dos outros todos, que é uma responsabilidade pela aprendizagem de todos os alunos da escola, né, e essa responsabilidade compartilhada entre as professoras, né? Todas nós precisamos nos sentir responsáveis pela aprendizagem daquelas crianças, né? E esse alicerce garante, em alguma medida, que haja esse diálogo, essa conversa, essa troca entre as professoras, tá? Para que se possa delimitar, então, esse conjunto, né, essas ações coletivas, né, essas ações conjuntas, um trabalho coletivo para garantir a aprendizagem de todos os alunos, tá? Então, como sugestão, pode passar, Gi, por favor. Eu trago ali para vocês 2 livros que ajudam a gente a entender, tá? Um pouco esse processo das crianças, o alfaletar que eu mostrei para vocês, um livro sobre consciência fonológica na educação infantil e no ciclo de alfabetização do Arthur Gomes de Moraes, e eu trouxe aqui também essa edição da revista Em Aberto sobre a avaliação da alfabetização, que também ajuda a pensar esse momento de avaliação diagnóstica, tá? Além disso, eu trago aqui também uma live que nós fizemos no ano passado com a professora Caroline Feijó, que está aqui, a professora da rede, e que compartilhou com a gente muitas práticas extremamente interessantes, criativas, lúdicas e intencionais para o trabalho na alfabetização. Então, ali tem o link, vocês podem acessar depois. Então, é isso, agradeço pelo momento aqui com vocês, espero que tenha atendido minimamente as expectativas e seguimos conversando. Estava com o microfone fechado. Então, agradeço muito a participação, que falas maravilhosas, que ideias enriquecedoras vocês nos trouxeram. O nosso chat estava ali bombando de elogios e de professoras também muito animadas em ouvir vocês e de ter ideias, de perceber isso na prática. Agradeço também as professoras que ainda estão conectadas com a gente passou um pouquinho do horário. E aí, por isso, eu vou trazer, na verdade, assim, não teve muitas perguntas, foi muito mais elogio ao trabalho de vocês, a fala de vocês, mas uma pergunta que apareceu, né, mais de uma vez, é a única pergunta que eu vou fazer para vocês e que eu tenho certeza que é a ansiedade e a angústia de a maioria das professoras que estão nos ouvindo. Como pensar essa alfabetização e esse letramento, essas conexões afetivas que vocês nos trazem em tempos de pandemia, né? Com esses desafios em que as crianças não podem tocar nos materiais, nem interagir com o ambiente, onde a gente tem uma relação pautada pelo distanciamento. Então, rapidamente, queria que vocês nos trouxessem um pouquinho isso. Que ideias, que sugestões e como vocês observam, né, esse movimento de letramento e de alfabetização agora para esse início, né, a partir da semana que vem, com todas essas limitações que nós temos, né, devido ao nosso contexto. Eita! Uma bela pergunta. Uma bela pergunta e não é fácil de responder. Né? Eu sempre quando me colocam alguma coisa nesse sentido, eu gosto de citar uma fala do professor Antônio Novoa, que ele fez acho que foi em maio ou junho do ano passado, numa live também que foi transmitida aqui no Brasil. E ele disse que as melhores soluções e as melhores respostas em relação ao ensino na pandemia foram dadas e foram criadas pelas professoras que estão em sala de aula.
né? Então, somos, no caso, eu agora, no ensino superior, é onde eu consigo criar mais as respostas para essa situação, porque não pensem que não há desafios, há também, né? Mas são as professoras que estão em sala de aula que podem, né? Que estão nas escolas, que estão vivenciando esse momento, que podem criar essas respostas, né? Não há uma resposta pronta para isso. E daí, eu acho que isso, em alguma medida, também nos... precisa nos aliviar no sentido de que tentaremos fazer algumas coisas que não darão certo, né? E, a partir disso, iremos corrigir as rotas, pensar novas estratégias, né? E, sim, replicar aquelas estratégias, aquelas ações que nós acharmos que, sim, estão funcionando, estão dando certo, né? Mas, um ponto que eu acho que é importante também, e que eu vou frisar de novo, que eu acredito muito nisso, que é um trabalho coletivo, coletivo das professoras, onde haja trocas, conversas, que as professoras possam compartilhar suas experiências, as coisas que criaram, né, para que haja, assim, um desenvolvimento coletivo. E daí aqui a gente está falando de aprendizagem na profissão, né, nós estamos aprendendo a ser professores enquanto estamos sendo professores nessa situação, né, então acho que esse é um ponto que nos ajuda, assim, a pensar algumas possibilidades de ação, né? Eu faço das minhas as palavras da Renata, né? Quando eu ouvi a pergunta, eu pensei, bom, uma ótima pergunta, né? Como tudo na pandemia, a gente está tendo que viver cada dia e descobrir o que a gente faz agora. Então, são muitos desafios, estão sendo e serão, né? A partir do retorno presencial das crianças, mas penso exatamente assim como a Renata trouxe para nós, né? Seguir com a sensibilidade, seguir com o desejo de que, bom, o que eu posso fazer? E tudo bem se não der certo, porque ninguém tem essa receita pronta, né? Nesse momento vale a união do grupo, vale o suporte pedagógico, vale o suporte da direção, vale o suporte das mantenedoras, né? E a certeza, assim, de que não estamos sozinhos e que é hora de, mais uma vez, se reinventar. Não vai ser fácil, vai ser desafiador, mas existem formas, né? E pensando, assim, na intencionalidade pedagógica e na importância dos significados, é possível de se encontrar um caminho que seja ideal para cada escola, para cada situação, para cada faixa etária, né? Então, que a gente possa seguir com a certeza de que estamos juntos, não estamos sozinhos, estamos juntos nesse novo normal, né? E que as respostas vão ter que vir à medida que os dias vão chegando, né? Não dá agora, é para antecipar. A gente vai ter que viver e ver que sinais as nossas crianças vão nos oferecer. E acho que em relação a recursos, por exemplo, a gente pode aproveitar muitos recursos de textos e suportes de gêneros textuais que estão no mundo e que eles seriam mais, entre aspas, digamos assim, descartáveis, né? Então, aproveitar esses recursos que estão disponíveis para que as crianças tenham mais individualmente, cada um o seu, por exemplo, e não tanto um material compartilhado, porque isso vai ser difícil nesse momento, né? A gente usa muitos jogos, né, que a professora distribui, troca, e os colegas trocam entre si, e nesse momento essas práticas vão ter que ser mais reduzidas, né? Mas aí uma professora, assim, bem cheia de intencionalidade, com muito conhecimento, ela vai conseguir fazer boas intervenções pedagógicas, boas perguntas para as crianças, com qualquer material que ela tiver. O material mais sofisticado ou o material mais simples. Ela vai conseguir fazer boas intervenções. Aí a gente precisa planejar essas boas intervenções para conduzir as crianças. Obrigada, então. Agradeço demais pelas palavras, pelas ideias, por todo esse conhecimento que vocês puderam compartilhar com a gente, a professora Calita, a professora Renata, e também todas as professoras que estão conosco nos assistindo e compartilharam também ideias e conhecimentos através do chat. Então, obrigada, meninas, pela participação de vocês. E informo, então, para quem está nos ouvindo, que perguntaram bastante, que os certificados, eles serão fornecidos após o evento. As escolas vão receber um formulário para que cada professor preencha, que é um formulário de avaliação do evento, de cada webinar que vocês escutaram, e esse mesmo formulário depois vai emitir os certificados. Então, aguardem que nos próximos dias isso vai ser realizado. Obrigada a todos que nos assistiram.
Não esqueçam de passar lá na programação agora na hora do almoço para ver os momentos culturais, os vídeos de momentos culturais. E de tarde nós temos mais aí uma programação com várias temáticas também para discussão. Bom almoço para todos!